de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Capítulo 1. A família Dashwood havia muito se estabelecer em Sussex. Suas terras eram vastas e sua residência ficava em Norland Park, no centro das propriedades onde, durante muitas gerações, viveram de maneira tão respeitável que conquistaram a boa opinião geral dos vizinhos. O falecido proprietário dessas terras era um solteirão que viveu até a idade muito avançada e durante muitos anos da sua vida teve a irmã como companheira constante e governanta. Entretanto, a morte dela, ocorrida 10 anos antes da dele, provocou uma grande alteração em seu lar, pois, para preencher a sua perda, convidou e recebeu em casa a família do sobrinho, o Sr. Henry Dashwood, herdeiro legal da propriedade de Norland, e a pessoa a quem pretendia legá-la. Na companhia do sobrinho, da sobrinha e dos filhos, os dias do velho fidalgo passaram-se confortavelmente. Seu apego a todos eles aumentou. A constante atenção do Sr. e da Sra. Henry Dashwood a seus desejos, que não procedia meramente do interesse, mas da bondade do coração, deu-lhe toda espécie de sólido conforto que sua idade lhe permitia receber. E a alegria das crianças acrescentou um novo prazer à sua existência. Num primeiro casamento, o Sr. Henry Dashwood teve um único filho. Com a atual esposa, 3 filhas. O filho, rapaz sério e respeitável, contava com os amplos recursos da fortuna da mãe, que fora grande, e metade da qual ele recebeu ao chegar à maioridade. Também com seu próprio casamento, que ocorreu logo em seguida, ele aumentou sua riqueza. Para ele, portanto, a herança da propriedade de Norland não era tão importante como para suas irmãs, já que os recursos delas, independentemente do que lhes poderia caber pelo fato de o pai herdar essa propriedade, só podiam ser escassos. A mãe nada tinha, e o pai apenas 7.000 libras à disposição, visto que a metade restante da fortuna de sua primeira mulher também estava garantida para o filho, e ele tinha apenas o usufruto vitalício dela. O velho fidalgo morreu, e foi lido o testamento, que, como quase todos, provocou tanto decepção quanto prazer. Não foi nem tão injusto, nem tão ingrato, a ponto de tirar a propriedade do sobrinho. Contudo, deixou-a a ele em termos tais que destruiu metade do valor da herança. O Sr. Dashwood quisera mais pela mulher e pelas filhas do que para si mesmo ou para o filho. Mas, para o filho e para o filho do filho, um menino de 4 anos, a herança estava de tal forma garantida que não lhe permitia proporcionar aos que lhe eram mais caros e mais necessitados um rendimento por algum eventual gravame sobre a propriedade ou pela venda de sua valiosa madeira. Tudo estava vinculado em proveito da criança, que,
nas ocasionais visitas feitas com o pai e a mãe a Norland, conquistara o afeto do tio, já que tais atrações não são de modo algum raras com crianças de 2 ou 3 anos de idade. Uma articulação imperfeita, um sério desejo de ter sempre a vontade satisfeita, muitas brincadeiras marotas e uma boa dose de barulho acabaram por superar o valor de toda a atenção que, durante anos, ele recebera da sobrinha e das filhas dela. Não pretendia ser indelicado, porém, e, em sinal de afeto pelas 3 meninas, deixou 1.000 libras para cada uma. A decepção do Sr. Dashwood foi, no começo, profunda, mas o seu temperamento era alegre e otimista. Podia razoavelmente esperar viver mais muitos anos e, vivendo com economia, poupar uma soma considerável do produto de uma propriedade já grande e capaz de melhorias quase imediatas. Todavia, a fortuna, que tanto demorara em chegar, foi sua apenas por 12 meses. Não sobreviveu ao tio mais do que isso. E 10.000 libras, incluídas as heranças do falecido, foi tudo o que sobrou para a viúva e as filhas. O filho foi chamado tão logo se soube do risco de vida, e o Sr. Dashwood lhe recomendou, com a ênfase e a urgência que a doença lhe fazia inspirar, a defesa dos interesses da madrasta e das irmãs. O Sr. John Dashwood não tinha os sentimentos fortes do resto da família. Porém, ficou impressionado com uma recomendação de tal natureza em tal hora e prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ampará-las. Seu pai tranquilizou-se com a promessa e o Sr. John Dashwood teve, então, tempo suficiente para examinar o que poderia, prudentemente, fazer por elas. Não era um rapaz de má índole, a menos que ser algo frio e egocêntrico signifique ter má índole, mas era, em geral, respeitado, pois se portava com propriedade no cumprimento dos deveres ordinários. Se tivesse casado com uma mulher mais agradável, poderia ter se tornado ainda mais respeitável do que era. Poderia até ter se tornado ele mesmo agradável, porque se casara muito jovem e muito apaixonado pela esposa. No entanto, a senhora John Dashwood era uma forte caricatura do marido, mais tacanha e egoísta. Quando fez a promessa ao pai, pensou consigo mesmo em aumentar a riqueza das irmãs, presenteando-as com 1.000 libras cada uma. Naquele momento, sentiu-se à altura do gesto. A perspectiva de 4.000 libras por ano, além da renda atual, sem contar a metade restante da fortuna da mãe, enterneceu-lhe o coração e o fez sentir-se
inclinado à generosidade. Sim, daria a elas 3.000 libras. Isso seria generoso e bonito e bastaria para deixá-las em boa situação. 3.000 libras. Poderia economizar quantia tão considerável sem grandes inconvenientes. Pensou nisso o dia inteiro e durante vários dias seguidos e não se arrependeu. Mal acabou o funeral do pai, a senhora John Dashwood, sem avisar a sogra de sua intenção, chegou com a criança e a criadagem. Ninguém poderia discutir seu direito de vir. A casa era do marido, desde que o pai dele falecera. Mas isso só agravava a indelicadeza da conduta. E para uma mulher na situação da senhora Dashwood, não era preciso ter sentimentos especiais para julgar aquilo tudo muito desagradável. Entretanto, na sua cabeça, havia um senso da honra tão aguçado, uma generosidade tão romântica, que qualquer ofensa daquele tipo, fosse quem fosse que a provocasse ou recebesse, era para ela motivo de uma aversão definitiva. A senhora John Dashwood nunca contara com o favor especial de ninguém da família do marido e não tivera oportunidade, até o presente, de lhes demonstrar com que falta de consideração pelos outros podia agir quando a ocasião o exigisse. A senhora Dashwood ressentiu-se tão agudamente daquele comportamento grosseiro e sentiu tal desprezo pela nora que, à chegada desta última, teria deixado a casa para sempre se as súplicas da filha mais velha não a tivessem levado primeiro a refletir sobre o acerto de deixar a casa. E depois, seu terno amor pelas 3 filhas determinou-a a ficar e, pelo bem delas, evitar a ruptura com seu irmão. Eleanor, a filha mais velha, cujo conselho foi tão eficiente, possuía uma força de entendimento e uma frieza de julgamento que a qualificavam, embora tivesse apenas 19 anos, para ser a conselheira da mãe, e lhe permitiam com frequência opor-se, para proveito de todos, àquela impaciência de espírito da senhora Dashwood que, em geral, a levava a cometer imprudências. Tinha um excelente coração, um temperamento afetuoso e sentimentos fortes, mas sabia como governá-los. Isso era algo que a mãe ainda tinha de aprender e que uma de suas irmãs resolvera que jamais lhe seria ensinado. As habilidades de Mary Ann eram, sob muitos aspectos, bastante semelhantes às de Eleanor. Era sensível e inteligente, mas intensa em tudo. Suas angústias, suas alegrias não tinham limites. Era generosa, agradável, interessante. Era tudo, menos prudente. A semelhança entre ela e a mãe era impressionantíssima. Eleanor via com preocupação a sensibilidade excessiva da irmã. Já a senhora Dashwood a apreciava e alimentava,
encorajavam-se uma à outra na violência de suas ansiedades. A agonia e a aflição que no começo as subjugava era propositadamente renovada, procurada, recriada sempre. Entregavam-se totalmente à angústia, procurando a maior infelicidade em cada reflexão que a pudesse proporcionar, e decidiram-se a nunca aceitar nenhum tipo de consolação no futuro. Também Eleanor estava muito angustiada. Contudo, ainda podia lutar, podia empenhar-se, podia consultar o irmão, podia receber a cunhada em sua chegada e tratá-la com a devida atenção. Podia lutar para fazer que a mãe também se esforçasse e encorajá-la a ter a mesma paciência. Margaret, a outra irmã, era uma menina alegre e de bom caráter. No entanto, como já adquirira uma boa dose do romantismo de Mary Ann, sem ter muito da sua inteligência, aos 13 anos, ela não prometia chegar ao mesmo nível das irmãs num período mais avançado da vida. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!